Nós vamos orar mais uma vez, também louvando a Deus pela vida da Maria Eduarda. Eu não sei se ela está aqui hoje, ela completa mais um ano de vida. É hoje mesmo, não é? Foi ontem, parabéns, que Deus te abençoe. Maria Eduarda é uma guerreira, uma lutadora junto com a sua mãe. A gente louva muito a Deus pela sua vida e por te ter aqui com a gente hoje. A gente vai orar ao Senhor agradecendo pela sua vida, pela sua família, pedindo que o Senhor continue te abençoando e te dando dia após dia vitória. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela vida da Maria Eduarda, que completou ontem mais um ano de vida. Como nós nos alegramos ao tê-la aqui conosco, como nós nos alegramos ao vê-la caminhando, ao vê-la cada vez vencendo dia após dia. A nossa oração é que o Senhor continue abençoando a sua vida, também a sua mãe, a sua irmã, que o Senhor estenda as tuas bondosas mãos sobre a vida dela, lhe trazendo bênçãos sem fim, bênçãos que só o Senhor pode dar, Pai. Que a cada dia o coração dela esteja inclinado para o Senhor, te buscando a tua vontade, e que o Senhor continue abençoando também a nós outros, Pai. Nós te pedimos ainda pela vida da senhora Solimar, que se encontra internada por conta de Covid, que o Senhor abençoe a vida dela também, e que neste momento que nós vamos meditar na tua palavra, que o Senhor fale conosco, que nós possamos de fato ouvir a tua voz e somente a tua voz, Pai. Que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para nós compreendermos as insondáveis maravilhas da tua lei, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, Maria Eduarda. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5. Efésios, o capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Efésios, o capítulo 5, a partir do versículo 11, o texto diz o seguinte: não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Leio mais uma vez o versículo 14. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes. Uma das sensações desagradáveis
a qual todos nós estamos sujeitos é a sensação de perder a hora, acordar atrasado. Quem aqui já perdeu a hora? É gostoso, não é? Você coloca o despertador para 6h30 da manhã, porque você tem um compromisso muito importante, e de repente, quando você acorda, o relógio está marcando 7h20. Não vou nem tomar café, meu Deus, como é que eu vou me arrumar? Não vai dar tempo. A gente tenta fazer o que dá naquele tempo. Se der para tomar café, bom, mas geralmente a gente toma café no caminho. A gente vai comendo alguma coisa enquanto termina de se arrumar, já saindo de casa. Vai fazendo uma coisa, tentando fazer outra ao mesmo tempo. E dá aquela sensação de desespero, aquela sensação de que naturalmente não vai dar tempo, porque a gente perdeu a hora, porque a gente não despertou na hora certa. Eu já perdi a hora algumas vezes, e assim como você, eu não gostei nem um pouco dessa sensação. E uma das vezes que eu perdi a hora, já faz bastante tempo, eu estava me preparando para o vestibular. Antes ainda de ingressar no seminário, eu estava me preparando para o vestibular. E no dia em que eu ia fazer uma prova que definiria os próximos anos da minha vida, o despertador ou não tocou, ou eu não ouvi, mas eu prefiro acreditar que ele não tocou. O despertador não tocou. E quando eu olhei, faltavam 15 minutos para a prova começar. Não vai dar tempo. O que eu vou fazer? 15 minutos? E eu ainda estou acordando. Nessas horas em que a gente perde a hora, em que a gente não desperta, não ouve o despertador, a gente não acorda e leva um tempinho para despertar. A gente acorda já com a adrenalina lá em cima. A gente acorda já com toda a disposição do mundo. Tem gente que precisa de um tempo para acabar de acordar de fato. Eu sou uma pessoa assim. Quando eu acordo, eu ainda não acordei 100%. Eu vou acordando nos próximos minutos. Mas quando a gente perde a hora, a gente já levanta com tudo. Sai da cama num pulo e vai correndo fazer aquilo que precisa ser feito. Nesse dia, faltavam 15 minutos para os portões fecharem e eu não consegui mais ingressar para fazer a prova. Graças a Deus, deu tempo. Não me lembro o que eu deixei de fazer, não sei se eu não tomei café, não sei o que deu tempo de fazer direito, o que não deu tempo, mas o fato é, eu consegui chegar no último minuto, portão já começando a fechar, entrei, fiz a prova naquele nervosismo, naquela agitação, naquela adrenalina, e graças a Deus deu tempo. Mas que sensação esquisita é perder a hora. Olhar para o despertador e ver que o tempo já passou e a gente está atrasado. É muito ruim isso e, sem dúvida alguma, você sabe e conhece bem essa sensação. Afinal de contas, quem nunca perdeu a hora? Mas tem uma coisa que é pior do que perder a hora, que é mais prejudicial do que perder a hora e levantar atrasado, que é justamente o não levantar, o não despertar. Perder a hora é ruim, mas no fim das contas você consegue fazer bastante coisa. Se você não se levanta na hora determinada e deixa o tempo passar, mas acorda ainda assim, por mais que seja atrasado, você corre aqui, toma um café mais rápido ali, se arruma mais ou menos ali e chega. Ainda que chegue atrasado, ainda que você precise pedir desculpa, cheguei atrasado na reunião, perdão no trabalho porque perdeu a hora, você consegue chegar e consegue fazer a sua atividade. Você consegue recuperar em grande parte aquilo que o fato de ter perdido a hora te prejudicou. Mas quando a gente não desperta, quando a gente continua dormindo,
Quando a gente não se levanta, aí o prejuízo é completo. Perder a hora é ruim, mas não levantar, não acordar, é muito pior. E esse texto que nós lemos, ele vem justamente como um alerta para todo cristão e toda cristã que está dormindo. Todo cristão e toda cristã que precisa ser despertado, que dorme em sono profundo e que precisa ser sacudido, precisa ser acordado. É por isso que o texto diz: desperta tu que dormes, desperta, acorda, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Não continue dormindo, é muito prejudicial você continuar dormindo, nós continuarmos dormindo. O texto vai dizer que quem está dormindo está vivendo como tolos, no versículo 15. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja como o de tolos. É tolice nós continuarmos dormindo quando a Bíblia nos chama ao despertamento. É loucura nós continuarmos repousando quando a palavra de Deus nos chama a estarmos bem acordados e despertos. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Gostaria de compartilhar brevemente com você alguns aspectos nos quais talvez nós precisemos ser despertados. Será que você está dormindo em algum aspecto da sua vida e da sua caminhada com Deus? Será que você ainda está deitado, repousando e não se levantou? A palavra de Deus nessa manhã fala com você dizendo: desperta tu que dormes, acorda, abandona o sono, levanta. Gostaria de compartilhar com você alguns aspectos nos quais talvez você precise acordar. E o primeiro deles é: desperta para entender a vontade de Deus. Desperta para entender a vontade de Deus. É exatamente o que o texto diz no versículo 17. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Você está acordado para entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Ou você tem vivido de acordo com a sua própria vontade? Você está atento a isso? Você tem prestado atenção em qual é a vontade do Senhor? A pergunta não é se você quer saber qual é a vontade do Senhor, porque todo cristão verdadeiro quer conhecer a vontade do Senhor. Todo cristão verdadeiro quer buscar a vontade de Deus para a sua própria vida, quer viver nos caminhos do Senhor. Todo cristão sabe que o melhor lugar para se estar onde é? No centro da vontade de Deus. A pergunta não é nem se você quer conhecer a vontade do Senhor, se você quer saber qual é a vontade do Senhor. A pergunta é: você tem conhecido a vontade do Senhor para a sua vida? Mais do que querer, você tem conhecido, você tem entendido, tem compreendido qual é a vontade de Deus para você? Não conhecer a vontade de Deus é estar dormindo, é tolice, como diz o versículo 15, é insensatez, como diz o versículo 17. Não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Cristão que tenta viver a sua caminhada cristã sem buscar e sem procurar entender a vontade do Senhor, é insensato, é tolo, está dormindo. E se você tem vivido dessa maneira, ignorando completamente a vontade do Senhor para você, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Todo cristão quer conhecer a vontade de Deus.
Mas uma coisa precisa ficar bem claro com relação a isso. Conhecer a vontade de Deus significa necessariamente conhecer a Bíblia. Conhecer a vontade de Deus necessariamente significa conhecer a Bíblia. Deus fala de várias maneiras, e nós vemos isso na Bíblia. Deus fala por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de outras pessoas, por meio de pregação, por meio de uma circunstância. Deus fala de diversas formas, mas nenhuma delas se compara ao que nos foi revelado, a vontade do Senhor que se tornou manifesta na palavra de Deus. Deus fala de muitas formas, mas nenhuma delas se compara ao que está revelado na Bíblia. E é muito interessante porque não é incomum nós encontrarmos pessoas que querem conhecer a vontade de Deus. Oram buscando e pedindo a Deus: Senhor, me revela a tua vontade. Me revela o que está no mais profundo do teu coração. Pessoas que quando precisam tomar uma decisão, uma grande decisão, oram buscando a vontade de Deus. Se preocupam em conhecer a vontade de Deus, que Ele nunca revelou para ninguém. Com quem é que você deve se casar? Onde é que você deve morar? Qual emprego você deve escolher? Isso nunca foi revelado a ninguém. E muitas vezes nós oramos pedindo ao Senhor que nos revele isso, que nos aponte o caminho, que nos aponte a direção. Devemos sim fazer isso. Mas nós não podemos de maneira alguma negligenciar aquilo que Ele deixou revelado para que eu e você conhecêssemos. Quantos há que dormem para essa verdade? Querem conhecer a vontade de Deus, buscam conhecer a vontade de Deus que nunca foi revelada para ninguém. Mas a grande verdade de Deus, a verdade absoluta de Deus, a verdade revelada de Deus e registrada na palavra inspirada dEle, nós negligenciamos. Nós não damos valor, nós não procuramos conhecer, nós não paramos para estudar, nós não paramos para ler e meditar. Desperta tu que dormes. Entenda qual é a vontade do Senhor. Não seja insensato, não seja tolo. Desperta, desperta. Não é mais hora de deixar a vontade de Deus de lado na sua vida. Não é hora de deixar a palavra de Deus em segundo plano na sua vida. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Um primeiro aspecto no qual todos nós devemos estar bem acordados e despertos para entender qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade do Senhor revelada na sua palavra. Mas o texto vai adiante ainda e nos diz que nós devemos despertar para um segundo fato. Nós devemos despertar para sermos cheios do Espírito Santo. Devemos estar acordados para a realidade do Espírito Santo, estar bem acordados, buscando ser cheios do Espírito Santo. É exatamente o que o versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Todo cristão é chamado e desafiado a estar bem acordado para a realidade do Espírito Santo e para a necessidade de sermos cheios do Espírito. O Espírito Santo é uma realidade. Ele é uma pessoa, é Deus e é uma realidade na Bíblia. Tudo o que nós fazemos pela capacitação que o Espírito Santo nos dá. A Bíblia nos aponta o caminho que nós devemos seguir. Mas é o Espírito Santo que nos capacita a seguir esse caminho.
A Bíblia nos aponta a maneira cristã de viver, mas é o Espírito Santo que nos aponta e que nos capacita a viver dessa maneira. Nós sabemos, nós reconhecemos a existência do Espírito Santo, com base na Bíblia. Nós até falamos do Espírito Santo, mas muitos de nós dormem com relação à necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Nós falamos, nós cremos no Espírito Santo, sabemos que é uma pessoa, sabemos que é Deus, mas muitos de nós ainda dormem com relação à necessidade de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. E se você dorme com relação a isso, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. O que significa ser cheio do Espírito Santo? A visão que o profeta Ezequiel traz de Espírito Santo é uma visão muito bonita. O Espírito Santo para o profeta Ezequiel é como um rio que flui do trono de Deus. E por onde esse rio passa, ele vai trazendo vida, ele vai restaurando as coisas. É um rio que faz aquilo que só Deus pode fazer. E é muito interessante que lá no capítulo 47 do livro de Ezequiel, ele é levado e colocado diante desse rio. E ele tem uma escolha: eu entro nesse rio ou eu não entro nesse rio? Eu sou cheio do Espírito Santo ou eu não vou buscar ser cheio do Espírito Santo? Geralmente, quando nós falamos a respeito de buscar ser cheios do Espírito Santo, nós pensamos que o nosso papel enquanto cristãos é orar e orar e orar e falar: Senhor, me enche do Teu Espírito Santo, me enche do Teu Espírito Santo, me enche, vem Espírito Santo de Deus, enche a minha vida. E nós tendemos a pensar que o nosso papel se limita a orar. E um dia o rio vai sair do curso dele e vai invadir a nossa vida. Não é isso que a Bíblia diz. O caminho para buscarmos ser cheios do Espírito Santo não é simplesmente orar para que o rio saia do curso dele e entre na nossa vida e inunde a nossa vida. O caminho para nós sermos cheios do Espírito Santo é o mesmo caminho que o profeta tomou lá no capítulo 47. Ele viu o rio correndo diante dele e ele decidiu entrar no rio. Ele começou a caminhar e quando ele olhou, ele viu que as águas batiam nos seus tornozelos. E ele pensou: não é hora de parar ainda, eu vou adiante. E continuou caminhando, entrando no rio, e quando ele percebeu, as águas já estavam nos seus joelhos. E ele pensou: não é hora de parar ainda. Continuou caminhando, e quando ele percebeu, a água estava batendo na sua cintura. E ele pensou: não é hora de parar ainda. Até que ele continuou nadando, continuou caminhando, e chegou a águas profundas. Chegou a águas onde não dava pé para ele, águas para se nadar. Isso significa buscar ser cheios do Espírito Santo. Não é simplesmente nós orarmos para que o rio de Deus invada a nossa vida, mas nós caminharmos na direção de Deus. Nós nos dedicarmos a viver uma vida santa, viver uma vida agradável a Deus. Viver de acordo com a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, nós encontramos o rio, nós mergulhamos no rio, nós nos aprofundamos cada vez mais no rio. Buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus é muito mais do que simplesmente orar pedindo que o rio venha até nós. É nós nos dispormos a entrar no rio, a caminhar na direção do rio, a caminhar cada vez mais profundo do rio, vivendo uma vida santa, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Quando nós fazemos isso, sem dúvida alguma, nós encontramos o rio.
quando nós buscamos viver uma vida verdadeiramente agradável a Deus, uma vida reta diante dos olhos do Senhor, o Espírito Santo nos capacita a viver dessa maneira. E quantos de nós há que talvez estejam dormindo para essa realidade? Dormindo para essa necessidade que todo cristão tem de buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Acorde e comece a caminhar na direção do rio. Comece a viver cada vez mais uma vida agradável a Deus. A palavra de Deus te mostra o caminho e o Espírito Santo te ajuda e te leva a trilhar esse caminho. Se você não tem procurado viver uma vida reta aos olhos do Senhor, se você tem negligenciado o rio de Deus que passa perto de você, se você tem estado parado diante desse rio e não caminha para dentro dele, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Você está comigo até aqui? Há um terceiro aspecto ainda, para o qual todo cristão deve estar bem acordado, para a necessidade de edificação mútua. Nós devemos estar bem atentos e acordados para a necessidade que todos nós temos de edificação mútua. Nos edificarmos uns aos outros, nos ajudarmos uns aos outros na nossa caminhada, caminharmos juntos. É o que o versículo 19, a primeira parte diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, tendo palavras de vida uns para os outros, salmos, hinos, cânticos espirituais. Todo cristão precisa acordar para essa realidade. A realidade de que nós fazemos parte de um corpo. E, portanto, todos nós somos, de alguma forma, responsáveis pelo corpo. Todos nós temos a responsabilidade de encorajar os nossos irmãos que estão desencorajados, de orar pelos nossos irmãos que precisam de oração, de orientar os nossos irmãos que precisam de orientação, de caminhar junto com os nossos irmãos que precisam de companhia. Essa mutualidade é característica do corpo de Cristo. Um dia eu vou orar por você, outro dia eu vou te pedir que você ore por mim. Um dia, talvez eu esteja desanimado e precise que você me anime e me encoraje. Outro dia, talvez você esteja desanimado e precise que eu te encoraje e te anime. A igreja que vive em células, a igreja que é em células, percebe isso com mais facilidade. Percebe que é papel de cada um a edificação mútua. A igreja em célula tem mais chances de perceber a realidade e a praticidade disso, o funcionamento disso. Afinal de contas, você lá na sua célula já deve ter aberto o seu coração e pedido oração. E os irmãos que estavam lá na célula, na sala da sua casa, oraram por você. E é bem possível também que você já tenha orado por alguém na sala da sua casa, porque a outra pessoa precisava. A igreja em célula tem mais facilidade de perceber isso. Quando uma igreja ainda não adotou a visão celular, ainda não respira célula, a tendência é as pessoas pensarem: eu vou à igreja porque eu quero receber alguma coisa. Eu vou à igreja porque eu preciso receber. Eu preciso que as pessoas lá da igreja orem por mim. Eu preciso que o pastor traga uma palavra ao meu coração. Eu preciso que Deus fale comigo.
E a pergunta que surge é: tudo bem, isso tudo acontece aqui na igreja, mas quando é que você edifica outras pessoas? Quando é que o outro lado da edificação acontece? O que a Bíblia nos chama a fazer é estar acordados para a edificação mútua, um falando ao outro com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você não vem à igreja, não vai à célula e não vive a sua vida cristã só para receber oração, só para receber palavra de encorajamento, só para receber incentivo, só para receber conselho. Você vive a sua vida cristã, nós vivemos a nossa vida cristã como membros de um corpo, um cuidando do outro, um carregando o fardo do outro. Nós vivemos a nossa vida cristã falando entre nós mesmos com salmos, hinos e cânticos espirituais. E a gente precisa acordar para essa realidade. Nós precisamos despertar para esse fato. Será que nós temos sido pessoas que apenas recebem? Ou nós temos trabalhado essa mutualidade? Pessoas que apenas pedem e buscam oração, e buscam palavra, e buscam direcionamento, mas nunca oferecem nada que edifique outra pessoa? Desperta tu que dormes. Quarto lugar, nós precisamos estar bem acordados para louvar a Deus. Estar bem acordados para louvar a Deus é o que a segunda parte desse versículo 19 diz: louvando ao Senhor no coração. Louvando ao Senhor no coração. É isso que um cristão acordado busca fazer. Ele busca louvar a Deus. É isso que uma igreja cheia do Espírito Santo procura fazer. Ela procura louvar a Deus. Ela procura louvar ao Senhor, investir tempo na adoração. Um cristão que está acordado, que acordou para essa realidade, que percebeu a importância e a necessidade disso, busca louvar a Deus, porque sabe que é para isso que foi criado. Tudo que existe, só existe para o louvor da glória de Deus. Quando a gente acorda para isso, a gente entende que louvar a Deus não é simplesmente vir à igreja e cantar junto com outras pessoas. Louvar a Deus é muito mais do que simplesmente estar aqui e cantar 3 ou 4 louvores. Claro que isso faz parte da adoração. É claro que a música faz parte do louvor, que a adoração conjunta e coletiva é importante na vida do cristão. É claro que isso é importante. Mas quando eu e você acordamos para a necessidade de louvar a Deus, nós percebemos que vai muito além disso. Nós percebemos, antes de tudo, que nós não louvamos a Deus apenas aqui na igreja. Nós louvamos a Deus individualmente também. No nosso tempo a sós com Deus, nos nossos momentos de oração, de meditação na palavra de Deus, frequentemente nós somos encorajados e levados a louvar o Senhor, a adorar o Senhor. Talvez na sua casa você já tenha passado pela experiência de estar ouvindo uma música, estar ouvindo o louvor, e naquele momento, aquela música deixa de ser simplesmente música para você, e você fecha os seus olhos e adora o Senhor, sozinho na sua casa, ninguém mais vendo. É por isso que o texto diz, louvando ao Senhor no coração. O cristão que acordou para essa realidade, para essa necessidade, sabe que louvar vai muito além de cantar músicas aqui na igreja. É ter um coração de fato que está disposto a buscar em cada momento a glória de Deus.
o louvor do Senhor justamente porque compreendeu que é para isso que nós existimos. É exatamente o que o salmista fala lá no último salmo da Bíblia. No último salmo da Bíblia, um grande encorajamento a louvarmos a Deus. E ele diz: louvai ao Senhor, tudo o que tem fôlego, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor não apenas quando você está na igreja junto com outras pessoas cantando, mas também na sua casa. Louve ao Senhor no seu coração. Invista tempo na adoração, no seu momento de devoção pessoal, no seu momento a sós com Deus. Louve ao Senhor. Não espere apenas você estar aqui na igreja junto com outras pessoas para louvar a Deus. O louvor e a adoração vão muito além daquilo que nós fazemos aqui. E muitas vezes nós estamos dormindo para essa realidade. Muitas vezes nós não nos damos conta de que a nossa responsabilidade é louvar ao Senhor a todo momento, em tudo dar graças, em tudo reconhecer a grandeza de Deus. Até mesmo quando nós olhamos para o céu, porque eles proclamam a glória de Deus. A gente precisa acordar para isso, acordar para a necessidade de louvar a Deus, não apenas na igreja, mas fora também. Não apenas quando estamos com outras pessoas, mas sozinhos também. No coração, louvando ao Senhor no coração. Um último, quinto aspecto no qual todos nós devemos estar bem acordados. Você ainda está comigo até aqui? Um quinto aspecto no qual todos nós devemos estar bem acordados é a necessidade de servir. Todos nós precisamos estar acordados e bem acordados para a necessidade de nós servirmos outras pessoas. É o que o texto diz no versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Essa ideia de nos sujeitarmos a outra pessoa, de nos submetermos a outra pessoa, é uma ideia que pode parecer um pouco desconfortável para alguns de nós. Talvez alguém pense: quer dizer então que eu vou ter que me dispor a fazer tudo o que as outras pessoas quiserem que eu faça? Se eles falarem: olha, faz isso para mim, por favor, eu vou ter que fazer. Olha, você não pode me servir dessa maneira, então eu vou ter que fazer. Eu vou estar de fato sujeito às vontades e desejos das outras pessoas. Essa ideia de submissão, de sujeição, que é muito forte na Bíblia, precisa ser bem entendida. Nos sujeitarmos uns aos outros e você se sujeitar a outra pessoa, não significa que você vai ter que fazer tudo que a outra pessoa quer. Não vai te colocar nas mãos da outra pessoa. Não vai te tornar refém das vontades de outra pessoa. Mas se sujeitar ao outro significa sim que você se dispõe a servir aquela pessoa. Quando ela precisar, quando você puder, da maneira que você puder, você vai sim procurar servir aquela pessoa. Não quer dizer que vai ser fácil para você, mas se você tem condições e percebe que a outra pessoa precisa, então você busca servir. Não significa que você vai ter que fazer tudo que a outra pessoa te solicitar. Mas se a outra pessoa precisa, e se você tem condições, então você busca servir.
Esse é o caminho da vida cristã. É por isso que Jesus disse: se você tiver 2 túnicas e vir o seu irmão que não tem nenhuma, então você entrega uma para ele. Antes de tudo, vem a necessidade da outra pessoa. Ela precisava de uma túnica, afinal de contas, ela não possuía nenhuma. Você não compartilha uma túnica simplesmente porque a pessoa te pediu uma túnica. Você compartilha porque a outra pessoa não tem uma túnica. Você compartilha uma túnica porque você pode compartilhar, afinal de contas, você tem 2 túnicas. Para quem só tem 2, dar uma é muita coisa. É da metade de tudo que se tem. Mas se a gente tem condições e a outra pessoa precisa, a gente se sujeita uns aos outros no temor de Cristo. E a gente precisa acordar para essa realidade. Para a realidade de que nós fomos chamados para servir. O nosso grande exemplo, que é Cristo, veio para ser servido. Veio para servir e não para ser servido. O nosso grande exemplo, que é Cristo, veio para servir e não para ser servido. Ele veio e decidiu tomar nas suas mãos uma bacia e uma toalha e se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos. A gente precisa acordar para a realidade de que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Nós estamos aqui para servir. O nosso exemplo, que é Cristo, veio para servir. O que Ele espera de nós é o serviço, que nós nos disponhamos de fato a suprir as necessidades de outras pessoas, dos nossos irmãos e irmãs, quando temos condições. Que nós nos disponhamos de fato a caminhar na direção do nosso próximo, quando nós temos condições, quando a necessidade é real, quando de fato nós decidimos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Talvez haja algumas pessoas aqui que estejam dormindo de alguma forma, dormindo em algum desses aspectos, dormindo com relação ao entendimento da vontade de Deus, dormindo com relação à busca por ser cheio do Espírito Santo, dormindo com relação à necessidade da edificação mútua. Nós não estamos aqui apenas para receber, mas para abençoar outras pessoas também. Dormindo com relação à necessidade de nós sempre louvarmos a Deus, de o nosso coração ser um coração adorador, um coração que exalta a grandeza de Deus, não apenas na igreja. Dormindo para o fato e a realidade de que nós existimos para servir. Se você está dormindo ainda, em algum desses aspectos, se você não ouviu o despertador tocar até hoje, Deus te dá mais um despertador. Deus coloca na sua vida, por meio deste texto e desta palavra pregada, mais uma oportunidade de você acordar, e Ele te diz: desperta tu que dormes, desperta, acorda, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, e você verá com toda clareza como é bom servir ao Senhor, como a vida cristã é algo envolvente, como a vida cristã é algo que de fato completa a nossa existência e dá sentido às nossas vidas. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de orar com você que se percebe dormindo em algum desses aspectos. Você que até agora não havia acordado,
não havia despertado, mas por meio da palavra inspirada e sagrada do Senhor, Ele te chama ao despertamento. Gostaria de orar com você que se percebe até este momento dormindo, mas gostaria de num pulo se levantar da cama e correr para fazer aquilo que você precisa fazer, como quem tem pressa, como quem está atrasado, como quem tem urgência. Eu gostaria de te convidar a levantar uma das suas mãos para que nós possamos orar juntos. Se você tem dormido até agora, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor não nos deixa dormindo eternamente, mas o Senhor vem por meio da Tua palavra tão penetrante e nos acorda do nosso sono profundo e nos leva à ação imediata e nos leva a pular da cama e sair em disparada para fazer aquilo que nós devemos fazer, a fazer aquilo que o Senhor indicou que nós fizéssemos. Nós te louvamos por isso, Pai. Nos perdoa por termos dormido por tanto tempo, por termos estado desatento para aquilo que o Senhor sempre nos disse na Tua palavra, e nos ajuda a viver de uma maneira diferente a partir de agora, nos ajuda a de fato estar acordados e bem acordados para isso que a Tua palavra coloca diante dos nossos olhos com tanta clareza nessa manhã, Pai. Quero te apresentar a vida dos meus irmãos e irmãs que levantaram uma de suas mãos nesse momento, que de fato o Senhor os ilumine como a Tua palavra promete fazer, que de fato eles sejam despertados, sejam levantados dentre os mortos, e que Cristo os ilumine para que eles vejam com toda clareza o caminho que devem seguir, para que eles vejam com toda clareza a forma pela qual eles devem viver, e que saiamos daqui todos nós acordados, despertos, prontos para a ação, Pai. Nós te louvamos porque a Tua palavra trabalha nas nossas vidas, porque a Tua palavra vem de encontro aos nossos corações, e nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor não permita que nada roube o que foi semeado nas nossas vidas, mas que pelo contrário, pelo Teu Espírito Santo, essas sementes produzam ainda muito fruto de transformação, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas nesse momento, que o Senhor nos dê um restante de domingo abençoado por Ti, na Tua presença, e que desde já o Senhor esteja preparando o nosso coração para receber tudo aquilo que ouviremos da Tua parte no culto da noite, Pai. Leva-nos em paz, e agora nós te oramos pedindo que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará.